Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Entre 1962 e 1964, 13 mulheres com idades entre 19 e 85 anos foram estranguladas com suas meias calças ou roupas íntimas na região da Grande Boston. E o assassino ainda deixava essas meias calças enroladas nelas em forma de laço. Tá? Esse é um dos temas do filme O Estrangulador de Boston, que tem lá na Star Plus, e que eu fiquei com vontade que tivesse sido dirigido pelo David Fincher. E eu posso te dizer assim, por quê? Não só um desejo, mas até concretamente por quê? Porque assim, o David Fincher, ele dirigiu 2 filmes seminais sobre serial killers. O Seven e o Zodiac. O Zodiac é sobre um serial killer de verdade que aterrorizou a região de São Francisco, e no filme o David Fincher escolheu contar a história através do ponto de vista de jornalistas, que é a mesma coisa que acontece neste filme, O Assassino e o Estrangulador de Boston, e cuja paleta de cores e algumas escolhas de câmera, tudo do diretor, lembram muito o filme, ou os 2 filmes do Fincher que eu citei. Tá? Então eu falei, puta, podia ter sido o Fincher. Por que 2? Dei a primeira motivo. Por que 2? Porque o filme com o Fincher provavelmente teria suspense. Ainda bem que a Star Plus descreve, lá naquela parte de descrição do filme, tá lá primeiro drama, depois histórico e aí depois suspense. A única parte realmente de suspense desse filme é quando a Keira Knightley, né, a jornalista lá, interpretada pela Keira Knightley, ela entra ou não, aí você vai ter que ver o filme, num lugar cheio de bonecos, manequins, assim, porque ela quer entrevistar ou confrontar um possível suspeito, né, que é ex-namorado de uma das vítimas. Então, é o único pedaço realmente suspense, o resto é mais drama. Poderia, não tem problema, se fosse um grande e profundo drama. Só que esse filme, ele é bem assim, um filme feito para TV, mas no que a gente costumava chamar filme para TV antigamente, né? Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu falo isso porque, assim, em última análise, o filme poderia ter sido, porque ele acaba evocando essas questões que eu vou fazer, há um questionamento sobre, assim, quem que governa as narrativas, né? A quem interessa determinadas narrativas, não só para quem escreve ou quem as produz, mas para nós ou para as pessoas que também as consomem. Porque assim, às vezes a gente quer acreditar numa determinada coisa para acabar com aquela coisa. Então tá, acabaram os assassinatos, não tem mais assassinato, tá ótimo, não preciso saber quem que é o autor, se é mais de um autor, tal. Imagina, esse filme abre para isso. E também abriria, né, para uma outra questão, do tipo, tem uma hora lá que uma das jornalistas vê o detetive prestando consultoria sobre os crimes para um filme, alguma coisa assim. E ela fala, você está capitalizando em cima, né? E ele vira para ela e fala, você capitalizou desde o começo, não deixa de ser verdade, né? A imprensa, ela conta as histórias, mas ela também capitaliza a partir dessas histórias, sensacionalizando ou não. E uma curiosidade, né, antes de continuar falando sobre o filme, no filme o detetive aparece prestando uma consultoria. O último crime atribuído ao Estrangulador de Boston foi em 1964, né? Em 68 ou 69 já teve um filme chamado O Estrangulador de Boston, inclusive estrelado pelo Tony Curtis. Ele fazia o Alberto de Salve, faz, né? O filme ainda existe. O Tony Curtis foi um galanzão dos anos 50 e 60. Ele é pai da Jamie Lee Curtis, que em 2023 ganhou um Oscar aí, melhor atriz ou melhor atriz coadjuvante. Eu não sigo o Oscar. Eu sei da Jamie Lee Curtis porque ela é a eterna Laurie Strode, a Final Girl de Halloween, um dos meus filmes favoritos, se não o meu filme favorito de todos os tempos. Mas voltando ao Estrangulador de Boston. Então essas questões, essas coisas são meio perdidas em um filme que é meio morno e é bastante feminista, achei legal, e que é assim, a história é uma repórter, que é a Keira Knightley,
que trabalha num jornal lá em Boston e os chefes dela, por ela ser mulher, só atribuem a ela coisas que ela não quer fazer, né? Avaliar torradeiras, essas coisas assim. E ela quer ser uma jornalista séria. E aí então ela pede para o chefe dela para fazer a cobertura desses crimes. Ela descobre semelhanças, ela descobre um padrão entre os crimes. E aí ela começa a investigar e começa a escrever artigos. Então, um dos pontos do filme também é o nascimento de uma repórter investigativa nessa personagem. Essas pessoas existiram, né? Essa mulher existiu, depois lá fala um pouco sobre ela e a colega, e enfrentando o sexismo, né? Que nos anos 60 era muito maior que hoje em dia. Então ela vai enfrentar sexismo dentro da redação do jornal, por parte da polícia, todo mundo. Até o marido, que no começo apoia, mas quando ela começa a perder a hora para cuidar da criança, ele já espana, né? Então, o filme, ele acaba meio que indo através do ponto de vista da Keira Knightley e tal, falando de como que essa mulher vai descobrindo algumas coisas e como que ela começa a problematizar algumas das questões que a polícia tinha como certa e as narrativas que tinham como certa, como eu falei, né? Será que é um só? Será que são mais? Mas aí é que tá. Será que não interessava para as pessoas que fosse um só? Porque acabou a história, os crimes pararam, mas ela sabe que tem crimes semelhantes em Nova York, tinha crimes semelhantes em Minneapolis, né? Existe um pedaço em que uma personagem fala assim, o seu mundinho aí de mulher, essa paz dele é ilusória, homens matam mulheres. Então o filme tem potencial para ser uma coisa mais profunda, só que ele não é, ele é um filme apagado, tanto em termos dramáticos, quanto em termos de fotografia, porque daí ele quis emular a obra do Fincher, né, que é muito superior. Os dois filmes que eu citei, o Seven e o Zodiac, são clássicos na parte de serial killers, tá? Esse aí, dá para ver, dá para assistir, legal, mas ele não tem aquela... Ele não desperta aquele uau, né? Ele vai ser um filme bem esquecido daqui a pouquinho, né? Não vai ser... Dificilmente alguém no futuro vai fazer uma resenha que vai citar esse filme, mas continuará citando o Zodiac e o Seven do David Fincher, tá bom? Tchau, pessoal!